Graça e paz, amados irmãos. Estamos iniciando o culto de oração do dia 21 de outubro de 2021, da Igreja Batista Sião, Salvador, Bahia. Louvamos a Deus por mais um momento de comunhão, oração, adoração, louvor e edificação. Que o Espírito Santo fortaleça os nossos corações e mente com a bendita palavra de esperança em Cristo Jesus. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações agradem ao Senhor. Salmo 19, 14. Lemos ainda a palavra de Deus em Gálatas 5, 1 e 13. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não para dar ocasião à carne, mas para servir-vos uns aos outros pelo amor. O Senhor nos deu a liberdade, nos deu um livre-arbítrio, não para praticarmos coisas que desagradam a Deus. Ele nos deu liberdade, Ele nos libertou do pecado, da servidão do pecado. E nos deu liberdade para estarmos na sua presença, vivendo na sua dependência, desfrutando o Senhor, chegando até o trono da graça, com os corações cheios de esperança e de gozo, Senhor, na presença do Senhor. Para isso que Ele nos libertou. Viver na presença e na dependência dEle e para o louvor da sua glória. Em Efésios 4:32 nós lemos ainda: antes sejam para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Que o amor de Deus alcance os nossos corações e se manifeste com o nosso próximo. Se manifeste através do nosso próximo, né? O amor é a base da fé e da espiritualidade cristã. Através do serviço, a edificação mútua e a graça de Deus é manifestada. Oremos, meus irmãos, neste momento. Curvemos as nossas frontes. Grandioso Deus, Pai que está no céu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e de amor, Deus tremendo, Deus Criador dos céus e da terra, Tu és soberano e sobre a terra Tu és o Senhor. Estamos diante de Ti neste momento, nos adentramos ao trono da graça, Senhor, para, Senhor, colocar diante de Ti todas as nossas necessidades, as nossas inquietações, Senhor, e prestar um culto de adoração e de louvor a Ti, que só a Ti é devido, Senhor. Te adorar na beleza da Tua santidade, porque só Tu és Deus. Ó Pai, neste momento, nós Te imploramos, Senhor, eu trabalho nos nossos corações, que trabalhe na nossa vida, Senhor Deus, que possamos viver, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, experimentando um convívio agradável, um convívio abençoado com os nossos irmãos. Pedimos ao Senhor que haja comunhão na Igreja de Cristo, Senhor, que seja algo divino, seja algo espiritual e não humano e simpático. Precisamos, Senhor, viver conforme a graça do Senhor. Nos ajuda, Senhor, e possamos viver também em edificação mútua, Senhor Deus. Que possamos viver em plenitude de Espírito, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito que Tu deixou para nós, Senhor Deus. Como Tu prometeste, Tu mandou o nosso Consolador, este que nos fortalece nesta vida, para enfrentar os desafios desta vida, Senhor, as dificuldades desta vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas das suas dadivosas mãos, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, Tu tens suprido as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Tu tens nos dado livramentos,
Tu tens sido presença viva nas nossas vidas, Senhor. Tu tens nos acalentado, nos consolado no momento necessário, Senhor. Tu tens sido nossa força, Senhor. A tua graça tem nos bastado a cada dia, Senhor. Desde o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas. Que muitas vidas possam chegar a alcançar esta graça, conhecer esta graça maravilhosa, para gozar de plenitude de vida em espírito contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para ganharmos vidas para Jesus. Ó Deus, nos ajuda e nos fortalece. Nos dá sabedoria, Senhor, a cada dia, como servos teus, obedientes à tua palavra e ao teu ídolo, Senhor. Abençoa, Senhor, todo desenrolado desse culto, Senhor Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e recebe a nossa gratidão, que vem do mais profundo dos nossos corações. E te oramos neste momento, Senhor, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler o Salmo 34, versículo 1, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que o louvor ao nosso Deus, ao nosso Senhor, esteja sempre nos nossos lábios. Que possamos sempre entoar juntos um novo cântico de louvor e adoração ao Senhor. Vamos juntos cantar essa música, a consagração.
Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso dizer isso todos os dias, que graças a Deus, nada me faltou durante todos esses dias, toda essa pandemia, toda essa crise. Na minha casa não faltou nada. Minha mesa farta todos os dias, graças a Deus. Minha esposa está aposentada, eu estou aposentado. Meus filhos, não faltou trabalho para eles, graças a Deus. Por isso eu agradeço a Deus pela bondade e a misericórdia. Ele foi maravilhoso comigo todos os dias. Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem preparado para mim. Só agradeço a Deus por toda a sua misericórdia sobre mim. Eu oro agradecendo a Deus pela bondade para mim, para minha família, para o meu povo e para o povo de Deus em toda a terra. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, misericordioso Deus, eu te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, misericórdia, por tudo que tens preparado para mim, Senhor Deus amado, para o teu povo. Te agradeço, ó Deus, pela nossa saúde, nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, por estar na tua presença, por a minha família, Pai santo, estar guardada embaixo do teu manto, Pai santo. Obrigado, ó Deus, por tudo que tu tens preparado para nós. Obrigado, ó Deus, pela minha casinha que eu venho a construir, meu Deus amado. Obrigado pela minha aposentadoria de minha esposa. Obrigado pelo emprego de meus filhos, Pai santo. Obrigado por todas essas bênçãos, Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a misericórdia do Senhor foi por nós e não nos deixou faltar o pão de cada dia, não deixou faltar nada em nossa mesa. O Senhor foi bondoso para conosco todos os dias. Agradeço a Deus por esta bondade. E agora te peço, Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, a Igreja Batista Sião nas tuas mãos, toma o povo de Deus nas tuas mãos, aqueles que estão presentes na igreja, os que estão assistindo online, Pai Santo, que o Senhor venha abençoar cada um, derramar bênção e unção a cada um. Abençoa, Senhor Deus amado, nesta quarta-feira, todos os irmãos em Cristo, Pai Santo, aqueles que estão diretamente, indiretamente ouvindo essa palavra, que a misericórdia de Deus, a unção de Deus seja para com todos, Pai Santo. Abençoa, Deus amado, o grupo de louvor, abençoa o pregador desta noite. Toma esta casa nas tuas mãos, Senhor Deus amado, que haja bênção todos os dias nesta casa para todo este povo, em nome e para o nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus.
desse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança desse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Boa noite, meus irmãos. Que este culto de oração seja mais uma bênção para todas e que cada um de nós possa refletir em Romanos 12:12, no que o apóstolo Paulo aconselha. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação ou dificuldades e perseverai na oração. Devemos ter esperança, paciência e perseverança em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional, nos relacionamentos, e orar sempre. Esta é a base para a nossa vida, a oração. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos proteja, nos ilumine, nos dê paz, tranquilidade e agradecer por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Exemplo, missões, trabalho de missões é uma bênção. Trabalho na Gamboa, que trabalho bonito, onde Deus ali está presente, dirigindo aqueles irmãos que fazem aquele trabalho. A Cristolândia, a ação social da igreja, os enfermos, precisamos estar orando sempre por eles, para que Deus faça o melhor na vida de cada um, e os enlutados. Então, nós precisamos pedir sempre a Deus a misericórdia, a bênção, que Ele está pronto para nos atender. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus verdadeiro, não há outro. Somente em Ti depositamos a nossa confiança e esperamos em Ti a bênção e o perdão das nossas faltas, porque somos falhos, mas Tu és o autor e consolador. Então dá-nos paz, proteção e fica conosco, abençoando este grupo que está acompanhando, participando deste culto de oração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, graça e paz. Nós iniciamos no mês passado uma série de mensagens curtas com um resumo de um livro da Escritura Sagrada. Tivemos a oportunidade de falar para os irmãos sobre Tito. Mas hoje eu gostaria de trocar ideia com os irmãos a respeito do livro de Filemão, ou melhor, da carta de Filemão. Eu vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia, por favor. Abrem Filemão, versos 8 e 9. Tendo encontrado, portanto, esse texto,
eu faço agora a leitura com os irmãos. Mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Interessante é que o que nós chamamos de carta a Filemon é, na realidade, um bilhete. Sim, um bilhete pedindo um favor. Mas vamos verificar quem são essas personagens. E temos aqui Filemon. Quem era Filemon? Era um cristão de posição social elevada. Ele foi convertido por Paulo, pela mensagem de Paulo, claro. Não sabemos exatamente o que era a sua atividade. Talvez fosse um comerciante, quem sabe importador ou exportador. E ele residia numa cidade que era muito importante, cidade grande, cidade rica, naquele tempo, a cidade de Colossos. Como ele era um cristão e era uma pessoa de posição bem elevada, a igreja cristã que havia em Colossos, a congregação, a comunidade, reunia na sua casa. E ele reunia, ele ministrava, ele gozava, portanto, de uma reputação muito grande. E eu diria, não só na comunidade cristã, mas também na sociedade daquela cidade de Colossos. É interessante que o apóstolo Paulo envia, através da sua carta, ou do seu bilhete a Filemon, umas saudações muito delicadas, como, por exemplo, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Percebeu? É interessante isso. Nós temos uma outra personagem que aparece na carta a Filemon, que é chamado de Onésimo. E quem era este homem chamado Onésimo? Ele era um dos muitos escravos de Filemon. Só que houve um problema muito sério com ele. Ele furtou alguma coisa de Filemon. E ele fugiu. Na verdade, esse crime que Onésimo cometeu, ele era punido pelas leis com a pena de morte. Por isso ele fugiu. E ele tendo fugido, ele, no final das contas, foi até preso. Foi preso. E ele foi levado para Roma. Ele realmente ele fugiu. E em Roma, ele foi para a cadeia. E tendo ido à cadeia, ele se encontrou com Paulo, que estava também preso naquela cidade de Roma. Aliás, diga-se de passagem que nós estivemos naquele local onde a prisão era encontrada. Hoje está em ruínas e está debaixo de um monumento, mas na realidade Paulo ficou ali, Onésimo ficou preso ali também. E ali onde eles se viram, se reconheceram sem dúvida alguma, Paulo evangeliza Onésimo. E ele faz uma obra maravilhosa, que é a obra de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele escreve para Filemon, lá no verso 10 você vai encontrar, meu irmão, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele chama de meu filho. Quanta ternura, quanto carinho que ele coloca nessa expressão. Finalmente, Onésimo foi liberado e ele vai voltar para Colossos. E Paulo, então, envia por ele este bilhete, esta cartinha, e ele e Tíquico levaram e entregaram a Filemon. Levaram também
a carta aos Colossenses e levaram esse bilhete. Vamos então prosseguindo e vamos descobrir agora uma outra personagem. E essa outra personagem é Paulo. Olha o que há de extraordinário aqui em Paulo. A carta que ele mandou para Filemon é que ele receba Onésimo como um irmão em Jesus Cristo. É lindo isso. Não é mais um inimigo, não é mais apenas um ladrão, não é um criminoso. Na realidade, ele é um irmão em Jesus Cristo. E ele coloca precisamente nos versos 12 e 16: mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Meus irmãos, eu encontrei tanta delicadeza nessa carta, tanta ternura, tanto carinho, que na realidade ela nos deixa até muito comovidos. E mais ainda, a gente descobre que, pelo que Paulo escreveu, ele se torna fiador de Onésimo. Sim. Tanto que ele diz: se ele o prejudicou em algo, ou se ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha como ele escreve: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Vai lá no verso 18, no verso 19, que a irmã vai encontrar isso. Uma nota promissória escrita pelo apóstolo Paulo em favor de Onésimo. Uma coisa nós observamos, analisando tudo, descobrimos o modo ímpar como Paulo lidou com essa situação que eu chamo de delicada. Ele fez algo impressionante. Ele o fez com bondade. Primeira coisa é essa. Com muito carinho, com muito amor até. Muito amor. Ele fez esse bilhete. E eu diria também com muita honestidade. Paulo é extraordinário. Bondade, amor, honestidade. Mas eu descubro algo ainda mais impressionante nessa história toda aqui. Sabe o que é? É que nós temos na própria carta a Filemon o plano de salvação esboçado. Parece que eu estou lendo a história de Jesus Cristo nessa carta a Filemon. E alguém até chamou de o Evangelho de Filemon. Por quê? Então vamos ver agora por quê. É que há um paralelo entre o plano de salvação de um lado e a carta a Filemon. Onésimo, por exemplo, veja bem, Onésimo peca contra Filemon e foge dele. O ser humano peca contra Deus e foge de Deus. Lembram? Quando os nossos primeiros pais, Adão, Eva, pecaram, eles se esconderam. Eles se esconderam entre a folhagem do jardim. Então a situação é a mesma. É uma situação de fuga, de medo. Como aconteceu com Onésimo em relação a Filemon e do ser humano, nós, em relação a Deus. Eu descubro um segundo passo. Onésimo se encontra com Paulo. Olha o paralelo. Nós, seres humanos, pessoas humanas, pecadoras, nós somos indignos disso, mas nós nos encontramos com Cristo. É um paralelo perfeito. Onésimo com Paulo, nós com o Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, Paulo se identifica com Onésimo e Jesus Cristo se identifica conosco. Lá em João, no capítulo 1, não diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Quer dizer, o Verbo, a palavra de Deus, se fez como nós. Carne como qualquer um de nós, sangue como qualquer um de nós, pele como qualquer um de nós, ossos como qualquer um de nós. Então Cristo se identifica com a pessoa humana, com você,
comigo. Paulo se torna mediador entre Filemon e Onésimo. Filemon, que pode perdoar. Onésimo, que fugiu porque furtou. Pecador. Cristo se torna mediador entre Deus, que perdoa, e nós, que somos pecadores, criminosos contra Deus. Quer ver um quinto passo? Paulo paga a dívida de Onésimo. Cristo paga a dívida do pecador. Paulo disse que pagaria. Jesus Cristo colocou na cruz do Calvário os nossos pecados, a nossa nota promissória, e foi colocada ali e paga pelo Senhor Jesus Cristo. Notável essa quinta etapa do processo que estamos fazendo. Eu diria que o sexto paralelo que encontramos é que o apóstolo Paulo não pediu nada em troca. Nada. Não pediu nada, nem a Filemon e nada a Onésimo. Sobretudo a Onésimo. A Filemon ele pediu que aceitasse. Cristo não pede nada em troca. Nada. A não ser o nosso pecado. Nós entregamos o nosso pecado, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso futuro e Ele resgata a cada um de nós. E não é que há um sétimo passo? Sim. Sabe qual é? Onésimo não tem nada a oferecer, a não ser sua culpa. E o pecador também. Nós não temos nada a oferecer, a não ser a nossa maldade, o nosso pecado. Quer ver mais? Oitava etapa. Onésimo foi reconciliado com Filemon. Aí é lindo. Voltou para casa e voltou agora como irmão na fé. Nós somos reconciliados com Deus. É o nosso Pai. Nós somos recebidos por Deus na comunidade dos filhos de Deus. 9. Onésimo tem acesso a Filemon. Sim, agora ele pode conversar com Filemon. Agora ele pode trocar ideias com Filemon. Agora ele pode se abrir com Filemon. Nós, salvos por Jesus Cristo, temos acesso a Deus. Podemos falar com Deus. Podemos nos aproximar de Deus com toda liberdade, porque esse acesso foi estabelecido pelo próprio Senhor. Meus irmãos, eu acho que esse livro, essa carta, esse bilhete, essa carta cheia de carinho, de amor, de ternura, com um pedido tão diferente, pedindo que ele seja aceito de volta à casa de Filemon. Essa carta é uma das expressões mais lindas que nós temos ali no Novo Testamento. E como os irmãos viram, ela esboça exatamente o plano de salvação que um dia nos resgatou, que um dia nos salvou. Eu creio que para terminar, seria muito adequado terminarmos com exatamente o final da carta a Filemon. É o verso 25 que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê a sua graça e misericórdia. Amém. E amém. Irmãos, vamos continuar adorando o nosso Deus juntos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minha
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E assim seja cada dia. Vamos receber a bênção dos apóstolos, aquela mesma que está em Filemão. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém e amém.